Vejo as pessoas comentando: enquanto os empresários não quiserem, Bolsonaro não cai. É sobre isso que gostaria de falar. Antes, inscreva-se no canal, dê o like no vídeo e comente no final. Bom, eu noto muito as pessoas dizendo, porque tem esse debate do impeachment de Bolsonaro. É interessante a gente pensar, né, que há duas coisas excludentes. Ou o impeachment de Bolsonaro, situação na qual ele estaria muito fraco ao ponto de ser defenestrado do poder, ou Bolsonaro fechar o Congresso e se tornar um ditador. Quer dizer, as duas coisas são excludentes. Não é que nós estejamos na beira de um conflito que vai acontecer uma coisa ou outra. Eu acho que, no momento, as duas são muito improváveis. E acho que se alguma delas estiver mais próxima, ainda está muito distante, mas seria o impeachment, seria necessário criar, que as condições fossem criadas. E aí é que entra esse argumento. Não, mas as condições não virão, porque os empresários, o mercado financeiro, eles estão satisfeitos com a agenda econômica de Bolsonaro. Ora, não é bem assim, é sobre isso que gostaria de ponderar com você. Existe uma concepção, veja só, a minha formação é de ciência política, então eu fui obrigado a estudar e a ver o fenômeno político. E o fenômeno político como um fenômeno com mérito nele próprio, né? Como um antropólogo vai estudar o fenômeno cultural. O fenômeno cultural, ele tem condicionantes? Tem, mas ele tem um mérito nele próprio. Então, o que eu quero dizer com isso? O fenômeno político, ele está conectado com a sociedade? Sim, está conectado com a opinião pública, está conectado com os empresários, está conectado com o voto. Claro, tudo está lá. A política, ela reflete, né, o funcionamento da sociedade. Mas não existe essa correia de transmissão que as pessoas pensam. Não, agora o empresário decidiu, esses empresários, como se houvesse uma certa consenso ou reunião entre eles, né, tácita, um acordo tácito, e que eles disseram, não, agora queremos tirar Bolsonaro. Então dá um telefonema para deputados, ou alguns deputados vão lá e tiram. Não é assim. O mundo político, ele goza de autonomia, goza de relativa autonomia, para alguns gostam de colocar a palavra relativa. Vamos nos recordar sobre o impeachment de Dilma. Uma das coisas que aconteceu, o que antecedeu, algo muito importante que antecedeu o impeachment de Dilma, foi a campanha de Eduardo Cunha para se tornar presidente da Câmara. Isso eu estou mostrando a autonomia da política. Eduardo Cunha, isso é fato, tá? Eduardo Cunha, em algum momento, solicita ao governo, conversa com gente do governo, eles se conversam o tempo inteiro, dizendo o seguinte, olha, o governo, eu só queria que o governo não interferisse na eleição da Câmara, não fizesse campanha para ninguém. Ele só pediu isso, disse, olha, deixa a Câmara resolver isto. E aí, o que o governo fez? O governo decidiu fazer campanha, ter um candidato, Arlindo Quinalha, decidiu fazer campanha para ele. Colocou ministros, foi para cima de ministros do MDB. E aí isso é autonomia da política. E aí o Eduardo Cunha foi lá, fez o pedido, o governo não se comportou de acordo com o pedido, o Poder Executivo tentou entrar na eleição, não deixou que a Câmara tratasse como um problema dela. Enfim, é um direito do governo, claro. Mas é claro que tem consequência. Política é interação. Na vida, relacionamentos são interação. E política são feitos de interações. E política é relacionamento puro. Né? Qual é o trabalho do político? O trabalho do político é conversar e se relacionar. Né? E aí, quando o Eduardo Cunha faz um pedido para o governo e o governo não atende o pedido do Eduardo Cunha, o Poder Executivo não atende o pedido do Eduardo Cunha diz, olha, esse pessoal não é confiável. Eu fui lá, ali tinha um acordo tácito. Vocês não interfiram, deixa a Câmara resolver a sua eleição e que eu também não vou criar problema para o governo. Tem um acordo tácito. E aí o governo não fez. Aí gera um ressentimento. Eduardo Cunha, lembre-se, o pedido de impeachment é uma decisão do presidente da Câmara dos Deputados aceitar ou rejeitar pedidos de impeachment. Pedidos de impeachment em todos os governos têm uns montes, só que eles não são acatados. Bom, isso eu estou mostrando. O empresário poderia querer que Dilma saísse? Poderia, mas ali tinha a autonomia da política, o relacionamento entre o poder executivo e o poder legislativo.
E o Poder Executivo ali não quis se comportar de uma determinada maneira. E aí gerou um ressentimento importante, mais do que ressentimento, uma falta de confiança importante de Eduardo Cunha com relação ao Poder Executivo. Teve lá o dia da aceitação do pedido de impeachment, um dia, né, que no Conselho de Ética faltavam alguns votos para que Eduardo Cunha o caso de Eduardo Cunha fosse levado ao Conselho de Ética, e os deputados do PT deram esses votos. Então foi causa e consequência. Tão logo os deputados do PT votaram a favor de colocar Eduardo Cunha, acabou acontecendo isso no Conselho de Ética, ser investigado pelo Conselho de Ética, Eduardo Cunha aceitou o impeachment. Onde tem empresário aí? Não tem. Não sabemos o que teria acontecido se os deputados do PT, 2 ou 3, enfim, Henrique Fontana e outros, não tivessem votado para que Eduardo Cunha fosse investigado no Conselho de Ética. Não sabemos o que teria. Sabemos o que aconteceu. O que aconteceu foi isso. No mesmo dia que eles votaram, Eduardo Cunha aceitou o pedido de impeachment, e ali começou o processo de impeachment. Tá? Então eu só estou chamando a atenção da autonomia da política. Os empresários poderiam querer, porém o relacionamento político tem autonomia. Os empresários podem e pressionam sim o sistema político, mas os políticos têm autonomia. É isso que efetivamente ocorre na política. Existe um relacionamento contínuo entre os políticos. Os políticos são eleitos, reeleitos, eles se conhecem, frequentam Brasília, se frequentam. Existe esse relacionamento contínuo, e existe uma coisa, a moeda importantíssima na política, em todo relacionamento, a moeda importantíssima é a moeda de confiança. Não existe nada, quando você celebra um acordo, dois políticos estão numa mesa e fazem um acordo. Quando você celebra um acordo, não existe acordo registrado em cartório, vou processar você se o acordo não for cumprido, isso não existe na política. E aí, quando um político elogia o outro, mesmo que sejam de grupos opostos diferentes, eles vão dizer, não, você pode fazer um acordo com ele que ele cumpre. Né? Então ele faz isso, ele não descumpre os acordos celebrados. Isso é fundamental. Políticos que ascendem, né, por méritos próprios, né, não porque foram puxados por alguém, né, mas por méritos próprios, são políticos que, em geral, eles precisam dessa característica, em geral não, eles precisam dessa característica, celebrar e cumprir acordos. Tá? Isso faz parte do mundo político. E aí o mundo empresarial está fora disso. Né? Se você tem um bom relacionamento com o mundo político, o impeachment é fundamental. Isso, o Bolsonaro não tem esse bom relacionamento. Eu já fiz um vídeo aqui sobre as condições do impeachment, tá escrito no título do vídeo impeachment de Bolsonaro, quando é que o impeachment é viável. Tratei também de quando o impeachment é desejável. Um outro vídeo que tem a ver com esse aqui, que eu já publiquei faz um tempo, mas você acha no canal aqui, sobre social-democracia, o que é a social-democracia. Eu noto também que tem muita gente que acha que é possível governar sem atender os plurais interesses de uma sociedade. E dentre esses interesses estão sim os interesses empresariais. E nesse vídeo sobre a social-democracia, eu chamo a atenção do acordo que a esquerda, o mundo que nós vivemos, é um mundo que está nesses pilares, o mundo social-democrata. A esquerda, em algum momento da história, está nesse vídeo em detalhes, tá? Em algum momento da história ela decide, não vamos abolir o capitalismo, vamos conviver com o capitalismo. Como? Nós teremos uma agenda para o capitalismo diferente da agenda da direita, uma agenda de civilizar o capitalismo, de ter estado de bem-estar social, redistribuição de renda e muitas outras coisas que a direita não faz quando está no poder. Por que a esquerda decidiu esse caminho? Porque ela em algum momento percebe que o bem-estar daqueles que a esquerda representa, dos mais pobres e dos trabalhadores, depende do investimento privado, depende dos empresários. E aí é o quê? Há um compromisso de classe. É nesse sentido. Então também eu noto muitas vezes, para mim esse é um assunto resolvido. Tá? Eu sei que para muita gente isso não é.
Nós vivemos no capitalismo e ele não será abolido. Se ele for, não será por voluntarismo, deixo daquele político, ou esta ou aquela revolução. Né? Então, vivemos no capitalismo. Cabe à esquerda fazer com que o capitalismo seja civilizado, seja menos desigual, a produção dele seja distribuída de uma maneira mais equânime. Então as pessoas, quando falam, o empresário que decide, o empresário, sempre estão vendo o empresário como um grande inimigo, quando, na verdade, a vida, o bem-estar de todos na sociedade capitalista depende do investimento privado. Então isso também está por detrás desse raciocínio. De novo, isso para mim é uma coisa resolvida. Eu sei que para muita gente não é, eu respeito. Mas só para chamar a atenção disso. O mundo já, no passado, não muito distante, existiam muitos países não capitalistas. O que veio acontecendo é que todos os países vieram se tornando cada vez mais capitalistas, mais países capitalistas. E hoje são poucos que realmente não são capitalistas. Então, para mim, isso é um tema resolvido. Bom, eu peço que você se inscreva no canal, dê o like no vídeo e comente. Aqui é um espaço de debate, de discordância civilizada e democrática.